Olá, oitavos anos, tudo bem? Nós vamos fazer a correção das atividades, né? 1 e 2 aí do PET. Então, a atividade 1, eu já, eu já vou passar para vocês a resposta, que é exatamente a pergunta: como podemos classificar um ângulo cuja medida é 140 graus? É um ângulo obtuso. Depois a questão número 2 é para você observar o transferidor, né? Já com alguns ângulos aí marcados. E é para nós destacarmos, então, qual a medida de cada ângulo. Então, a medida do ângulo AVA, que é esse aqui, ele mede 0 grau, tá? A medida do ângulo AVB, ele mede 30 graus. A medida do ângulo AVC, ele mede 45 graus. Então, agora nós vamos construir esses ângulos através, né, do transferidor, que é o instrumento que nós temos que nos ajuda, né, a fazer esse trabalho aqui de maneira correta. Então, eu vou dividir essa correção em partes devido ao tamanho do meu quadro. Então, para quem ainda não sabe usar o transferidor, né, esse é um transferidor de 180 graus, tá? Esta linha aqui é a linha de fé do transferidor. E você vai observar que tem uma marcação bem no meio dessa linha de fé. Essa marcação aí, que é um risquinho, ela tem que coincidir com o vértice do ângulo, tá? E nós temos aqui de 0 a 180 graus no sentido horário e de 0 a 180 no sentido anti-horário. Você pode usar um sentido ou outro, desde que você inicie pelo 0. Então, esse primeiro ângulo aqui, eu não preciso do transferidor, basta eu traçar aqui, né, uma reta, uma semi-reta, colocar aqui os pontos AV, porque o ângulo é AVA, o V é exatamente o vértice. Então, AVA é como se fosse, né, uma semi-reta sobre a outra. Então, a representação, né, do ângulo nulo, que é o ângulo de 0 grau, é desta forma aqui, ok? Depois nós temos o ângulo de 30 graus. Então, a primeira coisa que nós fazemos, traçamos, né, uma semi-reta, certo? Então, aqui fica sendo exatamente, nesse pontinho aqui, fica sendo o ponto V, porque ele é o vértice. Depois nós temos, né, o ponto A e temos o ponto B. Então, nós lemos, né, AVB. Como que eu consegui marcar esse ângulozinho aqui de 30 graus? Então, eu tracei, né, esta semi-reta aqui, ok? Depois de traçada essa semi-reta, o que eu vou fazer? Vou pegar a linha de fé, o meio aqui onde eu disse para vocês que tem um risquinho aqui, um tracinho no sentido vertical, ele vai se posicionar exatamente em cima do vértice. Então, o vértice coincidindo aqui com o meio da linha de fé e a linha de fé bem em cima desta semi-reta. Depois eu vou aqui, por exemplo, eu marquei no sentido anti-horário, começando do 0.
Então, eu vou marcar 30 graus. Então, 0, 10, 20, 30. E aí, aonde tem o 30, você faz uma marquinha, né? Você faz a marquinha, depois tira o transferidor, pega a sua régua e liga e faz a marcação em cima desse pontinho que você marcou, traçando aí exatamente esta semi-reta. Então, eu tenho aqui o ângulo de 30 graus e ele é um ângulo agudo. Depois, o de 45 graus, o mesmo procedimento. Eu vou traçar uma semi-reta, correto? A origem, vou marcar o ponto aqui de origem, que é o vértice, né? Então, eu vou chamar de V. Aí, eu tenho esta semi-reta. Agora, eu vou pegar o transferidor, vou colocar o meio da linha de fé em cima do vértice. Então, está aqui posicionado em cima do vértice. Depois, com o seu lápis, você vai marcar aonde está medindo 45 graus. Você vai no sentido horário, anti-horário. No sentido anti-horário, é a marcação de fora. Está começando aqui do 0. Então, 0, 10, 20, 30, 40, ok? Bom, 40 é a marquinha maior. Como ele é 45, então é exatamente a marquinha um pouco menor. E aí você faz um pontilhado, um pontinho aí, pega a sua régua, né? E traça o outro segmento saindo do vértice e passando por esse ponto. Então, agora nós vamos ter aqui exatamente o ângulo AVC. Este ângulo é um ângulo agudo. E esse procedimento nós fazemos para marcar qualquer tipo de ângulo. Então, agora eu vou continuar a correção, vou fazer uns 3 videozinhos por causa do tamanho do quadro, ok?